vida pode ser mais leve. É uma alegria, um privilégio para mim estar aqui com você novamente. Hoje eu quero falar com você sobre sexto sentido, sobre premonição, ou aquela voz que a gente ouve no coração, ou muitas vezes aquela conversa que nós ouvimos ao nosso pé do ouvido. Você deve ter alguma experiência, ou conhecer alguém que teve alguma experiência, que teve algum insight, alguma sensação, alguma premonição e conseguiu ser livrado de uma determinada situação que aparentemente seria bem desagradável. Você sabe que, com o passar dos anos, a humanidade conseguiu evoluir na sua capacidade de conhecimento, sobretudo o conhecimento mais, digamos assim, mais matemático, lógico, e isso é muito bom. Por sinal, em um dos nossos bate-papos aqui, nos sábados anteriores, nós falamos rapidamente sobre isso. Mas hoje eu queria entender junto com você, analisarmos juntos, essa questão do sexto sentido, desses insights que nós recebemos muitas vezes e que muitas vezes banalizamos. Como eu estava dizendo agora há pouco, a humanidade foi evoluindo nos seus conhecimentos, né, mais matemáticos, conhecimentos mais lógicos, e isso foi muito bom. Foram esses conhecimentos que nos possibilitaram a capacidade de desenvolver navios, aviões, arranha-céus e assim sucessivamente. Por outro lado, nós acabamos valorizando excessivamente esses conhecimentos, que por sinal é muito bom, mas o problema não está aí. O problema está que nós desvalorizamos essa conexão que nós temos com o todo. Nós nem paramos para pensar que nós somos seres, nós seres humanos, assim como os nossos irmãos menores, os animais, nós somos seres astrofísicos. Pois é, exatamente. Nós precisamos do Sol e da Lua para liberar determinados hormônios. O Sol, por exemplo, trabalha o ciclo de vigília e sono, né? A Lua, por exemplo, nos possibilita a nossa capacidade reprodutora, os aparelhos reprodutores, libera determinados hormônios, como, por exemplo, a melatonina. Então, nós temos essa conexão com o todo. Por isso que nós temos predominantemente mais sono à noite e durante o dia nós estamos mais alerta. Mas a grande sacada, que vale a pena aqui a nossa reflexão, é que nós estamos conectados ao todo, todo o tempo. Nós estamos conectados com o divino, com os astros, com a natureza. E, como dissemos agora há pouco, nós, no momento, no processo que nós evoluímos nos conhecimentos mais lógicos, mais, digamos assim, mais pontuais, nós banalizamos essa conexão com o todo. Se a gente parar, por exemplo, e analisar os nossos irmãos menores, os animais eles sabem justamente o seu momento de pescar, de caçar. Eles viajam em bando, eles conseguem se organizar em cardumes como os peixes num balé incrível, aonde todos eles nadam e fazem uma coisa que a gente nem sabe como é que eles conseguem fazer aquilo. Porque eles conseguem, digamos assim, ter uma sincronicidade incrível. Assim como os pássaros também. Naquele balé, naquela dança que nós podemos ver. Se você der um Google aí, você vai ver que tem muitos vídeos incríveis de vários, centenas, às vezes até milhares de pássaros que conseguem fazer aquele balé maravilhoso. E aí, alguns animais, né, como também os pássaros, como também os peixes, conseguem fazer migrações para poder procriar, digamos assim, se orientando, por exemplo, no polo magnético do planeta, que é o polo norte. Se esses irmãos menores, eles têm essa conexão, eles conseguem ter essa comunicação entre si, sem dar uma palavra, eles sabem pescar, se abrigam quando vai chover, sabem justamente os melhores caminhos para poder se alimentar, por que nós ficamos tão preocupados buscando informações muitas vezes no externo, se nós temos um infinito de sabedoria dentro de nós? Será que não vale a pena nós começarmos a desacelerar? Eu sei que é meio paradoxal, mas essa corrida ganha quem desacelera. Olha que coisa interessante. No mundo que nós vivemos, a corrida ganha quem acelera mais, quem tem um melhor desempenho, quem acumula mais, quem aparece mais. Mas na sabedoria universal, as verdadeiras transformações, os verdadeiros ganhos, eles estão dentro da gente. Então, cabe a cada um de nós desacelerar um pouco. Como disse, para ganhar essa corrida, é necessário que você, que eu, que todos nós
desaceleremos. É isso que a gente precisa fazer. Começar a ouvir aquela voz interna para que a gente possa trazer de dentro de si aquela sabedoria que tem o nosso corpo. Aquela sabedoria, por exemplo, que tem o planeta, a natureza. Você vê que a natureza, ela se autorregula, ela é extremamente inteligente. A partir do momento que a natureza se autorregula e nós também fazemos parte dessa natureza, por que não nós nos regularmos ou autorregularmos? E aí muitas vezes você me pergunta, mas Hugo, eu estudei muito pouco, ou eu estudei mais ou menos. A gente sempre arranja uma desculpa, né? Não me acho uma pessoa tão inteligente assim. Para um pouco e vamos mudar esse discurso. Se você, digamos assim, se alimentar de um prato que esteja repleto de nutrientes, né? Que tenha proteína, que tenha carboidrato, que tenha determinados nutrientes, e você se alimenta daquela refeição, o seu corpo automaticamente está programado biologicamente, ou seja, pela natureza, para que ele possa fazer a absorção daqueles nutrientes, sem que você se preocupe que isso aconteça. Se você tiver com alguma deficiência de vitamina e você comer um alimento, ou passar a comer determinado alimento que tem essa vitamina, você acaba suprindo essa necessidade. E o corpo sabe de tudo isso. O teu corpo avisa quando você está com, digamos assim, baixa lubrificação, né, hidratação no seu corpo, você sente sede. Muitas vezes você sente fome porque o corpo precisa de alimentação. É claro que quando a gente desequilibra, a fome vem até por vício, né? Por costume, por comodidade, enfim, por uma série de outros fatores. Mas se nós estivermos equilibrados, que por sinal esse é um dos grandes desafios da vida e é um dos grandes pontos que nós temos que nos ligar a todo momento, o equilíbrio. Ganha, vive melhor, transcende quem busca o caminho do meio. E o caminho do meio não tem a ver com indecisão, não tem a ver com falta de posição. Nesse caso, o caminho do meio tem a ver com equilíbrio. É você não comer demais, você não comer de menos, não dormir demais, não dormir de menos. Procurar fazer o que tem que ser feito. Não se preocupar excessivamente com o futuro, se preocupar da forma correta para que haja um planejamento. Lembrar do passado para aprender com os erros e com os acertos e viver presente aonde? No presente. Valorizando tudo que você tem, desfrutando dessa jornada, entendendo que o nosso corpo ele é extremamente inteligente e, como estava dizendo, a partir do momento que você absorve o nutriente, o seu corpo vai fazer essa absorção e vai fazer essa distribuição, essa manutenção. Assim acontece também quando nós machucamos o nosso braço, a nossa mão, o nosso dedo, você toma um arranhão e, com o passar dos dias, o corpo vai trabalhar inteligentemente para poder sarar. Há uns meses atrás eu sofri um acidente, quebrei a perna e eu ficava lá com a perna quebrada e pensando, que coisa incrível. Tudo que eu tenho que fazer é fazer a minha parte, claro, manter o repouso e esperar para que o tempo possa permitir ao meu corpo que faça essa regeneração. Eu não fiquei preocupado para que o meu corpo fizesse essa calcificação. Ele automaticamente fez, porque está programado pela natureza. Então, se essa inteligência está em mim, por que não usar essa inteligência ao meu favor? Se essa inteligência está em você, por que não usar essa inteligência ao meu favor? Aí você me pergunta, mas Hugo, como é que eu posso fazer então para acessar essa inteligência? Eu vou te dar algumas sacadas. Uma delas é você começar a tranquilizar, acalmar o teu coração. Parar de olhar para fora e correr e voltar para dentro. Confiar no Criador, respirar, fazer suas preces, fazer suas conexões. Lembra que nós começamos esse nosso bate-papo aqui agora há pouco, falando da importância do sexto sentido? Pois é. Por que nós perdemos esse sexto sentido? Por que nós, digamos assim, banalizamos essa sensação, ou essa premonição, ou essa intuição que nós temos? E nesse momento você pode me falar, olha, eu acredito em anjo guardião que me inspira. Também faz sentido. Ah, não, eu costumo ouvir a voz do coração. Maravilha. Todas essas afirmações e formas de linguagens, formas de entendimento, fazem muito sentido. E cada um, obviamente, vai usar a linguagem e a forma que mais se adequa, né? Então, eu te pergunto, de que forma você acessa essa voz interna dentro de você? É o teu sexto sentido?
São os teus insights? Será que tem um anjo soprando ao teu ouvido? Será que é a voz do coração? Você quem tem que dizer. A minha sugestão é que você busque essa intimidade com essa voz interior. E cada vez mais que você parar para respirar, vai tomar uma decisão? Faz uma prece. Está muito estressado, não sabe o que fazer? Faz uma prece. Respira e logo a intuição vai surgir. A voz do coração é uma das vozes mais fortes que nós podemos sentir. E essa voz, ela nem sempre é uma voz como essa que eu estou falando com você. Às vezes é uma sensação. E olha que coisa magnífica. Todas as culturas, todas as religiões, todos os conhecimentos, né, as civilizações que eu, particularmente, eu estou dando apenas um parecer muito pessoal nesse instante, né, todos os conhecimentos, civilizações que eu, particularmente, tive a oportunidade e privilégio de estudar, eu pude constatar que o coração é um lugar extremamente especial. Você nunca vai falar para uma pessoa que você ama muito, seu filho, sua esposa, seu marido, seu namorado, seu irmão, seu pai, sua mãe. Você não vai dizer, eu te amo tanto, você mora no meu pé. Não. Você mora na minha mão. Não. Vai falar o quê? Você mora no meu coração. E o coração é um lugar extremamente especial. A prova disso é que quando nós nos apaixonamos, o nosso coração bate forte. Quando nós gostamos muito de uma pessoa, é no coração que nós sentimos. É na cabeça que nós percebemos, mas é no coração que nós sentimos. E esse magnetismo do coração, ele está a todo momento disponível. Por sinal, a nossa vida se transforma quando você se apaixona pela vida. Não estamos falando aqui de apaixonar em relação a homens e mulheres. Não. Até, enfim, a gente pode até levar isso numa próxima reflexão. Mas a grande paixão é o grande amor pela vida, é se apaixonar pela vida. Porque você fala assim, algo, mas a minha vida está tão difícil. Eu sei, está difícil para todo mundo. Poucos são aquelas pessoas que estão tendo aquela vida dos sonhos. Sabemos muitas vezes que não é bem assim, né? Às vezes a gente acha que a vida do outro pode ser muito melhor do que a nossa e nem sempre é verdade, né? Então a gente tem que parar de ficar olhando para o outro e mensurando, medindo a nossa felicidade através da régua do outro. Pelo contrário, vamos olhar para dentro. Vamos acordar de manhã, respirar fundo, agradecer ao Divino Criador por mais um dia, por mais uma aula nesse espetáculo, nessa escola maravilhosa chamada vida. O planeta é uma grande escola. A vida é um ensino. Cada dia é uma aula. Cada acontecimento é uma lição. Que nós possamos ter essa leveza de entender e nos encantarmos pela vida, para que a gente nunca possa perder o encanto, o entusiasmo, que é o que as crianças têm e que muitas vezes nós perdemos. Nós temos que olhar para a vida com sentimento de gratidão, mesmo que os problemas venham nos visitar. E é natural que eles nos visitem, porque até aquelas pessoas que têm uma vida sem problemas, que eu particularmente nem acredito que isso exista, mas aquelas pessoas que têm uma vida que quase não tem problema, uma situação financeira muito confortável, às vezes uma família, entre aspas, bem equilibrada, unida, essas pessoas, mesmo assim, elas vão encontrar algum tipo de insatisfação nas suas vidas, porque isso é do ser humano. Tem uma frase que eu já trouxe aqui para você num dos nossos outros encontros que diz que o ser humano é tão complexo que quando ele não tem um problema, ele cria um. Se nós temos essa complexidade, por outro lado, o nosso Mestre Jesus, nosso Mestre Maior, nos disse que e conheceis a verdade vos libertará. Se nós conhecemos a verdade, se a verdade é a informação, é o conhecimento, então o conhecimento ele é libertador. Então, sabendo que nós somos complexos, que nós criamos um problema onde há uma solução, eu não vou mais criar problema, eu vou buscar a solução. Eu não vou mais criar problema com o meu esposo, com o meu marido, com o meu filho, com o meu irmão, com o meu vizinho. Eu vou procurar levar a vida mais leve. Eu vou procurar reclamar muito menos e agradecer muito mais. Jesus também falava que a boca fala do que o coração está cheio. É como se
nós transbordássemos pela boca daquilo que está dentro do nosso coração. Mas, se nós temos hábitos de reclamar, de ver o lado ruim de tudo que nos acontece, isso pode ser mudado. É claro, minha amiga, meu amigo, é claro que é muito comum nos desafios do dia a dia nós termos, digamos assim, acumulado desacertos. E esses desacertos, eles nos dá, digamos assim, um certo amargor, um certo dissabor. E esse dissabor, eles muitas vezes faz com que a gente passe a olhar a vida com menos entusiasmo. Mas isso foi mudado e nós podemos virar esse jogo. Se nós começarmos a trabalhar a nossa leveza, a nossa gratidão, o amor pelo que nós temos, não conformado com o que nós somos ou aquilo que nós conseguimos, nós vamos agradecer tudo que nós temos, o que nós nos tornamos, mas não vamos nos conformar com isso, vamos querer muito mais. Vamos continuar buscando alguma coisa que traga mais brilho para a nossa vida. Mas vamos começar a voltar para dentro. Deixar de correr como aquele coelhinho do livro Alice no País das Maravilhas, que corre incessantemente. Não, vamos respirar, vamos chegar. Vamos ouvir essa voz interna que nos diz o caminho, nos diz o que fazer, nos dá a certeza de que aquele caminho pode ser o melhor para a gente, nos dá a tranquilidade de entender que aquele não que nós demos foi o melhor a ser feito. Nós precisamos nos reconectarmos. E, por sinal, essa reconexão é a origem da palavra religião, que vem do religare. Então, que nós possamos fazer essa ligação ou essa religação com o todo, com o Criador, com a natureza. Levando em consideração que nós somos frutos, filhos conscientes dessa natureza. Cada vez que você se olha no espelho, cada vez que nós nos olhamos no espelho, é como se fosse, por exemplo, o Criador se admirando, o universo se contemplando. Porque nós temos sabedoria, nós temos consciência. E é essa consciência que nos dá o brilho de ser o que de fato somos. Filhos do Criador, viajantes ou viajores das estrelas. Abençoado e iluminado pelo nosso divino Criador, nosso Pai. Que você tenha uma noite maravilhosa, que você tenha amanhã um dia tranquilo, que você tenha dias mais reluzentes, mais brilhantes. Que Papai do Céu te abençoe, deseja a você muita felicidade, deseja a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Aqui foi o Hugo Richard e a gente se encontra muito em breve. Um grande abraço e até logo. Tchau.